Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Lemos. Vamos continuar falando sobre ventilação mecânica invasiva na urgência e emergência, os princípios básicos para iniciantes. Agora nós vamos falar sobre a pressão positiva expiratória final, PEP. E nessa fase de aprendizado é muito importante compreendermos os principais aspectos sobre os efeitos fisiológicos e as repercussões sistêmicas causadas pela aplicação da PIP. E, obviamente, utilizando o raciocínio clínico. Positiva expiratória é a posição positiva acima da pressão atmosférica que permanece nas vias aéreas ao final da expiração e que nós vamos colocar na monitorização, vamos colocar para o paciente em ventilação mecânica. Então, por que a gente tem que adicionar essa pressão positiva? Por que ela não pode ser zero? Porque o paciente está entubado, então já muda a questão de passagem de um tubo pela glote. Tem uma coisa que aí o pulmão vai tendenciar mais ainda ao colapso. E nós temos que entender a compressão pulmonar por vários sistemas, mas principalmente do abdômen, com o paciente em decúbito, e do coração. Consequentemente, faz com que haja um colapso maior pulmonar no final da expiração. Então, quais são os efeitos? Por que usar pressão positiva? Porque melhora a complacência pulmonar, graças ao aumento da capacidade residual funcional. Melhora a relação VQ, porque diminui o shunt alveolar, mas a gente já atentou que tem que tomar cuidado que pode haver hiperdistensão e causar espaço morto, piorando a relação VQ. Se melhora a complacência, melhora a CRF, com certeza melhora a oxigenação alveolar. E também porque melhora o shunt alveolar. Mantém o alvéolo aberto ao final da expiração, porque o grande segredo é você ter uma pressão crítica de abertura para esse alvéolo abrir, mas também você tem que não só manter esse alvéolo, não só abrir esse alvéolo com a inspiração, você tem que manter esse alvéolo aberto ao final da expiração, que também é um problema. E redistribui fluido para fora do alvéolo, porque às vezes você tem alvéolos com lesão pulmonar, com lesão alveolar da membrana alvéolo capilar, em que há uma inflamação muito grande dessa região, havendo infiltrado alveolar, que pode causar inflamação difusa. Pode ser por edema agudo de pulmão, que também tem fluido dentro do alvéolo, e essa pressão alveolar sendo maior, ela redistribui esse fluido para dentro do vaso novamente. Bem administrado, diminui a lesão pulmonar causada pela ventilação mecânica, então a gente diz monitorar driving pressure, porque se eu coloco pressão positiva, eu tenho que ver se essa pressão positiva, ela não está ascendendo demais essa pressão e correr o risco de lesar o pulmão. Diminui o trabalho respiratório, se ela bem programada, e a pressão positiva expiratória final diminui a pressão transmural do ventrículo esquerdo, consequentemente, diminui a pós-carga do ventrículo esquerdo. E só que nós temos efeitos deletérios ocasionados pela PIP. Pode piorar a relação VQ, como eu já expliquei, por causa da hiperdistensão alveolar provocando espaço morto, e às vezes não ser suficiente para manter o alvéolo aberto, piorando o shunt. Se hiperdistender, pode gerar barotrauma, que é um trauma por pressão. Hemodinamicamente, a pressão positiva, ela causa redução do retorno venoso. Se reduz o retorno venoso, reduz a pré-carga, tanto direita quanto esquerda. Consequentemente, reduz o débito cardíaco e a pressão arterialmente. Uma outra coisa que pode acontecer é que se você tem alvéolos já distendidos e a pressão positiva hiperdistende, causando espaço morto, eu posso ocasionar a compressão desse capilar, aumentando a resistência vascular pulmonar, gerando aumento da pós-carga do ventrículo direito, que é um problema grave que todos nós enfrentamos por causa do uso da PIP e tem que ser monitorado. Como eu disse, se a pressão arterial média reduz, pela diminuição do débito cardíaco devido à diminuição do retorno venoso, consequentemente, a pressão arterial média menor, eu vou ter que gerar uma pressão intracraniana maior para manter a minha pressão de perfusão cerebral. Então, a pressão positiva expiratória final pode aumentar a pressão intracraniana e reduzir a pressão de perfusão cerebral, assim como baixa pressão arterial média, baixo o débito cardíaco, reduz o fluxo sanguíneo urinário, reduzindo o débito urinário e ativando o sistema renina, angiotensina, aldosterona, não obstante pacientes em ventilação mecânica prolongada, com uso de pressão positiva expiratória final alta, ou altos níveis de pressão de via aérea, eles podem comprometer
o débito urinário, causando insuficiência renal, e muitos deles evoluem até para hemodiálise. Então, eu vou deixar esse fluxogramazinho que resume os efeitos da PIP para vocês estudarem. Então, o alto PIP é a pressão positiva intraalveolar ao final da expiração, ou seja, exalação incompleta. Então, veja esse gráfico. Eu tenho aqui o início da inspiração, pressão negativa, e tenho o final da expiração, menos, eu tenho a pressão dentro do alvéolo positivo, menos a pressão do alvéolo negativo. Eu vou diminuindo essa pressão à medida que eu saio do alvéolo em direção à boca. As pressões se igualam, não acontece nada, porque eu não tenho aprisionamento de ar. Porém, quando eu tenho limitação ao fluxo aéreo inspiratório, eu gero a pressão negativa, o ar fica aprisionado no alvéolo, ele fica muito positivo, então eu tenho 10 de pressão alveolar, menos 1 de pressão pleural. Consequentemente, eu tenho uma pressão de menos 11 aprisionada nesse pulmão. E por que isso ocorre? Tem várias causas. Aqui eu estou deixando as causas intrínsecas para que você comece a entender. Então, intrínseca. Se tiver limitação ao fluxo aéreo respiratório, vai ter aprisionamento de ar. Se tiver aumento da resistência de via aérea, aprisionamento de ar. Se diminuir a complacência, também. Se a frequência respiratória estiver muito elevada, eu vou aumentar meu tempo inspiratório e meu tempo expiratório vai estar diminuído. Consequentemente, eu vou aprisionar mais ar. A mesma coisa o volume corrente, o mesmo raciocínio. Então, qual que é o ideal? Relações INS de 1 para inspiração e 3 para expiração. Por isso, a gente tem que monitorar o tempo INS e o tempo ex. Qual que é o problema de ocorrer alto PIP, que é o aprisionamento de ar em ventilação mecânica? Aumenta a pressão intratorácica, porque é mais pressão positiva dentro do alvéolo. Se tem mais pressão positiva dentro do alvéolo, maior repercussão hemodinâmica, principalmente em pacientes hipovolêmicos. Corro o risco de hiperdistender alvéolos que estão normais. Risco de barotrauma, lesão pulmonar e hipoxemia, porque a hiperdistensão alveolar comprime os capilares, gerando hipoxemia, efeito espaço morto. Pode provocar sincronia do paciente em ventilação mecânica, dispneia. Mais uma vez, então, obrigada, forte abraço e boa sorte.